mais posicionadas em Cristo. Mais um vídeo para nós, né? Porque quando eu falo para você, eu estou me ouvindo também. E eu estou aqui me recordando, eu estou aqui declarando mais uma vez aquelas coisas que foram preciosas para mim e com certeza não foram invalidadas, ainda são. Mas hoje eu tenho um assunto muito sério para tratar com vocês, porque eu vejo muitas famílias e nós como mulheres, muitas vezes, não poucas, né? A nossa posição é aquela posição de observar, aquela posição de aconchego, mesmo porque eu desejo que você tenha saído dessa posição do controle, que ela não nos pertence. Essa posição do controle, ela é de Deus. E cabe a nós entregar incondicionalmente esse controle a Ele. Por que eu falo incondicionalmente? Porque quando nós colocamos condições, nós deixamos sempre uma parte, como num arquivo. Já viu aqueles armários? Tem até os que são de ferro, né? Várias portinhas. Aí você pode dizer assim, não, aquela ali eu entreguei, mas a 10 ali não, aquela ali eu não consigo, eu vou cuidar. E exatamente aquela ali que vai nos derrubar. Então nós precisamos realmente entregar o controle das nossas vidas para Deus. Mas não são poucas as famílias que sofrem com a dependência química de algum familiar. Seja ela dependência alcoólica, seja ela dependência de outras substâncias, seja ela dependência cruzada, é quando se usa o álcool e outras dependências. Amadas, a dependência química, ela é uma doença e ela tem até um CID. E nós precisamos compreender isso. Jesus veio para curar, quando a palavra nos diz, ele levou sobre si todas as dores, ele levou sobre si todas as maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos curados, sarados. Não há o que negar. Então é uma doença que tem cura espiritualmente em Cristo. Só que muitas vezes, muitas doenças, elas não são curadas de imediato. Muitas doenças nem são curadas. Tem até uma canção que diz, né? Às vezes é para morte, e o maior milagre vai ser nós que vamos continuar vivendo, porque nós temos a vida. E uma coisa muito importante nós lembrarmos, nós não temos poder nenhum, como eu falei aqui agora, nós não temos controle, poder sobre as escolhas de ninguém. Quando os nossos amados, principalmente os nossos filhos, são ainda adolescentes, crianças, nós podemos. Nós vamos interferir, nós vamos saudavelmente colocar limites, nós vamos ensinar a palavra de Deus, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas chegará uma fase da vida em que eles não permitirão que nós interferemos de uma maneira tão, estatisticamente tão grande na vida deles. Sendo que quando eles ainda estão na nossa dependência financeira dentro da nossa casa, com certeza, eles vão ter que se submeter a muitas coisas. É um princípio bíblico. Mas o que eu quero falar para você, eu quando me formei em teologia, né, na academia, eu defendi na minha monografia um modelo de igreja, né, que eu acreditava, que eu acredito. A igreja como aquele hospital que vai levar recuperação, vai levar ajuda em todos os sentidos. Uma comunidade terapêutica. Por quê? É doença da alma, né? Emoções adoecidas, eu não dou conta da ansiedade que eu sinto, eu tenho trauma do medo, eu tenho... e por aí vai. E muitos acham que, levantando a mão, aceitando Jesus, tá tudo resolvido? Sim, tá tudo resolvido. Mas um processo se inicia. E nesse processo, nós precisamos de ajuda, muitas vezes individual. Precisamos que todas essas coisas aí, elas sejam tratadas, sabe? Nós precisamos verbalizar, nós precisamos... Não que Jesus, que o Espírito Santo não possa fazer assim, ó. Ele é Deus. Mas eu vejo na minha caminhada, na minha experiência, que para a maioria das pessoas é processual. E nós precisamos estar unidas com outras pessoas, falando a mesma linguagem, para que nós não nos sintamos sós. Quer ver?
Quando eu falo para uma mãe que perdeu o filho, vou logo num exemplo bem forte. Eu posso entendê-la, porque eu também tive um que partiu. Tive neto que partiu. Mas quando nós falamos com alguém que não tenha passado por circunstâncias semelhantes a que nós estamos passando, nós vamos com sentimento de dúvida. Não, ela não sabe exatamente o que eu tô falando com ela, não. Sabe? E isso acontece, isso é real. Pode ser mais amenizado, nós podemos nos sentir mais acolhidas, nós percebemos a empatia da outra pessoa. O que é a empatia? É a capacidade que a outra pessoa tem de se colocar no nosso lugar e sentir conosco. O Espírito Santo nos capacita para isso. Mesmo porque nós não vamos viver todas as coisas, todos os males, principalmente nós que estamos numa posição de liderança, de ajudar. Mas, amadas, faz toda a diferença quando nós vivemos na nossa pele aquele embate, sabe? E aí, eu defendi na minha monografia de formação uma coisa que eu falei, que eu deixei lá registrada, tá? A igreja às vezes não dá conta. Não a igreja Jesus, tá? Cabeça Jesus. Mas o corpo de Cristo que somos nós. Porque o pastor, o líder, pastora, ele não tem como ele dar conta, ele não consegue, ele é um ser humano. Ele precisa formar uma liderança capaz, curada, trabalhada, para que esse trabalho, né? Uma comunidade terapêutica. Pensa num hospital, numa clínica. Não está focado numa única pessoa. São várias pessoas e tem as especializações, não é verdade? Tem um líder lá que vai comandar, tem um programa de funcionamento, tudo mais, né? Tem aí como que a gente vai dizer? Uma lógica, nós temos uma logística para que as coisas funcionem. E na igreja também assim, em todos os detalhes. Aquele que vai limpar, aquele que vai acender a luz, aquele que vai apagar, os ministérios, né? O louvor, tem tudo. E nesses processos nossos de dor, quantas mães aqui, quantas irmãs, quantas esposas, quantas vós, quantas tias, quantas professoras, seja o que for, quantas amigas. Tem pessoas ligadas a elas que estão sofrendo com a dependência química. E verdadeiramente nós não aprendemos a lidar com isso com sabedoria por nós mesmos. E na minha monografia, eu digo para vocês que eu falei dos grupos anônimos. Os grupos baseados nos 12 passos do grupo pioneiro no mundo todo, que foi o AA, os Alcoólicos Anônimos. 2 homens que se uniram, Bill e Bob. Um era empresário e o outro era médico, que não conseguiam se libertar do álcool. E entenderam, Deus deu essa luz, eu acredito, que eles se unindo, eles conversando, eles trocando experiência, trocando dores, eles conseguiram reunir forças e conseguiram ficar abstêmios. E posteriormente as esposas se uniram também, que falavam a mesma linguagem por ter um dependente químico, e fundaram outro grupo. E posteriormente os filhos dessa dependência, dessa família, os adolescentes, as crianças, também existe um grupo. E pasmem, existe grupo para tudo praticamente. Eu não consegui na minha monografia falar sobre todos eles. Eu peguei basicamente o primeiro, pioneiro, e outros grupos que eu tinha conhecimento. E falei. E a minha orientadora, né? Nós temos um orientador que nos acompanha. Eu fiquei 1 ano e meio escrevendo mais. Ela era psicóloga. Inclusive, ela era coordenadora do curso de teologia lá na Universidade Metodista de São Bernardo de Campos. Na Universidade Metodista de São Paulo. Só que lá em São Bernardo do Campo. E ela falou, Marisa, aqui em São Paulo tem isso? Eu falei, tem, o berço é aqui. Nossa, e ela se interessou em adquirir as literaturas, né, para conhecer. E não foi fácil, né, porque a monografia, para quem sabe, temos que provar tudo. E o grupo é anônimo, e aí você não pode citar muitas coisas, né, pode citar os nomes, obviamente, isso aí não tá, né. E foi muito bom eu ter falado isso. E eu falei, a igreja que ainda não consegue, não tem esse trabalho, não conseguiu ainda implantar, e vir para os grupos. Não são grupos religiosos, mas são grupos espirituais e muito espiritualizados, sabe? Glória a Deus porque existem esses grupos.
Eu enfrentei alguns desafios na minha própria igreja, que havia me enviado, né, para fazer o curso de teologia. Não é exatamente do líder na época que me enviou, mas um outro líder. Ele tinha as dificuldades dele também, e eram bem significativas. E depois eu pude até ver que na monografia dele também ele defendeu, ele falou alguma coisa do grupo. E sei lá por quê, ele pegou no meu pé, né? Mas tudo bem. Eu falei, Deus, olha, se é da tua vontade, isso vai romper, e eu vou conseguir falar, e eu consegui. Então, amados, vocês não estão sós, sabe? Quando nós nos unimos a outras pessoas que vivem essas dores semelhantes, sabe? Encontra-se força, sabe? Tem um momento do desabafo, né? Tem uma literatura, tem os livros que você vai ali, tem lemas, tem os passos, todos de ordem espiritual. E eu posso garantir para vocês que há recuperação, que há uma nova vida. Mesmo que o caos não tenha se resolvido. Esses grupos, essa reunião de pessoas, que é anônimo, porque lá tem uma placa. Quem você vê aqui, o que você ouve aqui, quando você sai daqui, deixe que fique aqui. O que você vê, o que você ouve. Ah, pastora, mas há uma garantia de que as pessoas não divulgarão? Uma coisa é certa. Aquele que não obedecer, não tem ninguém obrigando, não tem ninguém fiscalizando, não tem um chip, uma filmadora para... Mas aquelas pessoas que não obedecem, elas não ficam, elas não se recuperam, elas não são beneficiadas. Acaba saindo, acaba... E dá tudo certo. Porque os grupos já estão há anos, espalhados pelo mundo inteiro. A maioria desses grupos, quase que todos, foram fundados nos Estados Unidos. Tá? Como eu falei para vocês, eu estudei, eu tenho conhecimento da causa. E eles resgatam vidas e eles ajudam. Há um modelo que eu já trabalhei terapeuticamente, que eu também sou psicanalista, já falei para vocês, né? Já tive como voluntária em clínicas de recuperação para dependentes químicos. E houve um pastor que ele não conseguia se recuperar e ele fez parte desse grupo do AA, o problema dele era alcoolismo. E ele escreveu até uma programação que se chama Celebrando a Recuperação. Né? Ele botou a cara ali biblicamente. Existe também a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Deixa eu ver se a minha Bíblia está aqui por perto para eu pegar para mostrar para vocês. Tá aqui perto. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui, ó, Despertar. Eu tinha até uma capa melhor, uma Bíblia mais arrojada. Eu ganhei, mas eu emprestei para um paciente. Ele me levou e não me devolveu, mas tudo bem. Que é desse, né? Eu acho que foi até esse pastor que escreveu essa Bíblia aí. E aqui ela é maravilhosa, sabe? É da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela faz uma adaptação dos passos com autorização do grupo pioneiro do AA. E aí ela vai pegando os passos, ela vai encaixando aqui. E é tremendo, mano. É tremendo. Porque você faz uma terapia. Né? São 12 passos. E em cima de qualquer dificuldade que você tenha. Ah, pastora, eu tenho um alcoólico. Pastora, eu tenho... usa outro tipo de droga. Ah, eu tenho um comprador compulsivo. Eu tenho um comedor compulsivo. Tem isso também, sabe? Tem um codependente. E tem até agora pra gente que tá viciado na internet. Os princípios são os mesmos. O que difere é a reunião das pessoas com aquelas características, com aquelas dificuldades que vão somar forças, fé, esperança para poder vencer. Né? O primeiro passo, admito que sou impotente, isso é geral para todos os grupos. Diante daquela situação, daquela compulsão, tem os neuróticos anônimos, as pessoas que têm desequilíbrios emocionais, que chegam à depressão mesmo, sabe? Dependentes de medicamentos. Então, admito que sou impotente perante as minhas emoções, digamos. Perdi o domínio sobre a minha vida. E aí tem toda uma redação. Segundo passo, vim acreditar que um poder superior a mim mesmo poderia me devolver a sanidade. Ué, pastora, não fala de Deus, não? Poder superior? Pera lá. Já no terceiro passo vai falar de Deus, tá? Mas por que não fala de imediato? Meus amados, muitas pessoas chegam nos grupos de mal com Deus. Foram feridas às vezes pela igreja, que não entendeu. Acontece isso, pode acontecer, tá? Então, até o segundo passo é um realinhamento, tá? Tem os ateus, e aí? E aí, como que ele recupera?
Ele precisa acreditar numa força superior a ele mesmo. Ele tem que sair do centro do ego, achar que ele pode, que ele vai conseguir. Tá? E o terceiro passo já fala em Deus. Tomamos a decisão de entregar nossa vida e nossa vontade aos cuidados de Deus como nós o concebíamos. É um respeito à prática da religião de cada um. Não se discute, não se evidencia a sua religião, não se propagandeia, nada disso. De jeito nenhum. Mas é necessária a fé. E aí já se fala em Deus, tá? E depois o quarto passo é um passo de avaliação de sentimentos, de emoções, de atitudes, de padrões de comportamento, tá? E de qualidades também que todos nós temos, tá? Faz-se um minucioso e destemido inventário moral de cada um. Precisamos nos conhecer. É preciso conhecer as forças e as fraquezas para que se caminhe. Isso aí adaptado a todos os outros grupos, para todas as outras dependências, para toda a família que tem a dificuldade, tá? E o quinto passo vai se sentar com alguém para abrir o coração. E o sexto passo, como está dizendo aqui, ficamos inteiramente prontos para que Deus remova todos esses defeitos de caráter, essas dificuldades, essas fragilidades. E é muito forte, amados. Não duvidem. Olha, eu digo para vocês com bastante... Tá me faltando a palavra aqui. Mas bastante certeza. Eu tive depressão com meus 5 anos de idade. Eu fui com depressão até meus 19. Passei toda a minha infância deprimida, minha adolescência. Já estava na faculdade, sabe? Hoje eu não estou nesse grupo, mas eu já fiz parte. Mas os princípios estão dentro de mim. Foi o que me recuperou. Foi o que me tirou daquele... Eu tinha uma faixa, sabe? A maluquinha. A Ofélia. Porque gritava dentro de mim uma dor muito grande. Eu nasci numa família disfuncional. Que não funcionava. Tinham lá também as depressões, as coisas não curadas, não tratadas deles. E aí... Natural, né? Que nós, como filhos, dentro de um lar desse, não consigamos também. Então, amados, podem ter certeza. Mas onde que está isso, pastora? Amados, tem grupos presenciais, aí não tem todos os grupos em todas as cidades, obviamente. Eu fui fundadora de vários grupos, onde eu passei, eu fundava. Mas você vai no Google, coloca lá, grupo anônimo de 12 passos, coloca assim, para problemas emocionais. Grupo anônimo para problemas... Compulsão para jogos. Compulsão para comida. Compulsão para sexo. Compulsão para relacionamentos. Compulsão para droga. Para o que for, sabe? Para crianças que precisam de apoio. Não tenham medo. São sérios demais. São maravilhosos. Não tenho dúvida alguma. Coloca lá e navega. É uma coisa linda. É uma coisa de Deus, tá? Agora, aquelas pessoas que forem engessadas, que forem preconceituosas, tem uma coisa para te dizer. Você vai perder muito. Talvez você possa perder a possibilidade de ter alegria, de conviver em paz com um problema não resolvido. Porque quem vai resolver isso é Deus, não é você. Enquanto você continua achando que você está no controle, infelizmente a gente dá uma de Deus, a gente vai morrer. E eles vão ficar aí. E talvez até desamparados, tá? Porque não tem como. Nós aprendemos muitas coisas sobre isso, sabe? E uma das principais coisas que se aprende é quem tem as pessoas com dependência química de alucinógenos, de entorpecentes, sabe? A família se torna controladora e, por incrível que pareça, facilitadora, sabe? Se sente culpada demais. E às vezes eu até brinco. A família não tá usando a droga. Eles usam, ficam zen, relaxam, e a família não usa nada. Às vezes chega até o ponto de ter que usar remédios, né? Drogas lícitas para poder conseguir dormir, porque entram num desequilíbrio total e adoecem. Mas eles geralmente usam, ficam lá zen, e o familiar fica lá mal, sem ficar zen. Obviamente não vai usar droga também, né?
Mas acaba indo para as lícitas, amados. Então, é uma das coisas que Satanás usa para prejudicar, para matar as pessoas. E é muito doido, sabe? E é uma coisa assim muito triste, muito triste. Sabe, amados, eu fui cercada desde a minha infância por pessoas assim, com esse problema, com essa dificuldade. Eu cheguei a usar o álcool. As outras drogas não. Tive oportunidade, mas não usei. Mas o álcool, para me entorpecer também, para sair daquela dor, daquela coisa. Meu Deus. Mas pela misericórdia de Deus, não precisei, né? Não sei como. Eu sei que é Deus, mas eu digo para vocês, vai lá no Google, dá uma clicada lá, pesquisa. E Deus, que é o mais interessado, que é amor perfeito, vai te direcionar, vai te ajudar. E se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa, vai no meu canal, coloca lá. Me dá um endereço aí, pastor. Eu acho para você e coloco aí. Eu tenho facilidade, porque eu já conheço mesmo, né? Já escrevi sobre. Já escrevi até um livro, coloquei na Hotmart na época, né? Porque eu fui casada com um dependente químico, né? Então eu escrevi um manual para esposas de dependentes químicos, né? E olha, eu falo assim, ai Deus, você me permitiu, né? Você me permitiu, você me amparou todo o tempo. Mas eu via o nariz daquela criatura, sabe? Cheia daquela coisa branca, daquela substância branca. Aquele desespero, sabe? De querer quase amarrar ali na cama para não sair naquela hora da noite. Porque queria usar mais, a compulsão, a destruição, sabe? É muito triste. Pleno dia do meu aniversário, sabe? A primeira queda, depois de eu estar casada. Justo no dia do meu aniversário. E não foi fácil não, amados. Foi muito dolorido. Mas glória a Deus, né? Que eu tive amparada, que eu fui ajudada. Então eu consegui, né? Não consegui que ele mudasse. Pra ser sincera, né? Ele foi embora de casa, ele mesmo pediu o divórcio. Eu não sei se ele tá vivo ou se ele tá morto. Às vezes eu acho até que já partiu, porque já estava bem debilitado, né? Então é muito triste. E às vezes a gente precisa, né, com a orientação de Deus, colocar um limite. Eu me dispus a ajudar, me dispus a estar ao lado, mas chegou num ponto que era eu ou ele, né? Não era o pai dos meus filhos, então... E assim, né, Deus foi tão bom para mim, que eu me lembro que quando eu dei a ele, né, ele já tinha... Ele teve mais 3 internações do meu lado. Estava completando a 10ª. E na terceira eu falei, olha, essa vai ser a última, tá? Se você não tomar uma posição, ele tinha os instrumentos. E eu acompanhava e eu via onde ele estava falhando. Dependia da vontade dele, da quebra do orgulho, da admissão. É a última oportunidade. Se agora você... Não vou ficar com você. E aí não fiquei, mas internei, cumpri o meu papel, né? Porque a ex-esposa, a mãe do filho, me ligou em meio à crise dele caído lá, bombeiro, polícia. Você é a esposa dele. Ela tinha medo, pavor dele. E o filho não queria vir. Já rapaz, traumatizado. Você vem aqui para internar. Sim, peguei, internei, levei até a clínica. Ouvi do coordenador. Eu só vou internar ele de novo, porque ele já tinha estado lá. Se ele for ficar aqui o resto da vida. Eu falei, ele vai ficar o resto da vida. Mas ele não ficou, né? Ele disse pra mim que ele só ficaria se eu voltasse. Eu falei, eu disse que eu não vou voltar mais. E realmente não voltei. E aí Deus me falou, filha, você não vai pedir o divórcio. Ele mesmo vai pedir o divórcio. Porque se ele não pedir, você vai ficar viúva. Fiquei quietinha. E aí ele entrou em contato com uma pessoa que fazia os contatos pra mim, porque eu não quis mais o contato, não me fazia bem. E ele disse, olha, fala pra ela ficar tranquila. Era uma época como essa, de dezembro, entram em recesso os fóruns. Mas assim que o fórum voltar, eu vou pedir o divórcio. Porque uma pessoa profetizou pra mim que se eu não pedir o divórcio pra ela, eu vou morrer. Olha só, a testificação do que Deus tinha me falado. Então ele foi pedir o divórcio, tudo transcorreu normalmente. E sinto muito. Mas é isso aí. Deus deu livre-arbítrio às pessoas. E elas precisam fazer suas escolhas. Meu irmão partiu, né? Acabou com o fígado dele, né? Fez um transplante, estava lindo, maravilhoso. Mas voltou a usar. Quando estava lá morrendo, né? Morreu por 3 vezes dentro do hospital, de ponta. Conseguiu o transplante, engordou. Ficou tão magro que não tinha carne. A pele pegava assim, sabe? Para poder tomar alguma injeção, algum medicamento. Eu não fiquei com ele, porque eu estava cuidando do meu pai, minha irmã que ficou.
E quando ele voltava no hospital com o fígado dele novo, os médicos pegavam ele pelo braço e diziam: esse aqui é um milagre. Ele morreu 3 vezes e voltou. Eu me lembro que certa época, né, ele ficou na UTI, ficou direto lá, passou o Natal lá. Eu que atendi os telefonemas e todas as vezes que eu ia atender, eu falei: agora ele foi. Não, ele não foi. Ele veio para casa. Ele veio, ele ainda ficou até quase 1 ano, né? Ele já tinha feito o transplante. Mas ele voltou a usar. E aí? Aquele fígado antigo tinha feito uma metástase, aí veio câncer para os ossos, com sofrimento daqueles. Mas ele disse: eu sou o responsável. Isso aí são as consequências das minhas escolhas. E a mim, que ele tinha até tentado matar, eu tentava livrar, eu ficava atrás, eu ia proteger. Eu era totalmente desequilibrada. Mas por conta disso ele se formou, se tornou um ótimo profissional, sabe? Deixou para os filhos uma casa, sabe? Era um profissional exímio, inteligentíssimo. E ele disse para mim: minha irmã, eu conheço o seu coração. Eu sei o quanto você ama. Eu não tô dizendo isso aqui para dizer que eu sou homem, que eu sou capaz, não. Porque eu sou capaz em Cristo. Mas eu tô dizendo para vocês uma parte de um histórico de uma pessoa que vive com dependente químico. Porque a minha mãe nem acreditava. Quando eu retirei ele da minha cidade para levar para outra cidade para estudar, ele foi aquela loucura, sabe? Ele chegou a roubar e queriam matar ele por causa do roubo. E eu fui atrás, e eu fui lá, e eu fiz ele devolver. Ele ficou com ódio de mim, ele ficou me caçando para me matar. E a minha mãe não acreditou. Minha mãe ficou de mal comigo. Eu tinha sido a ruim na história. Tudo bem. Então eu vivi muitos quadros desse aí, sabe? E outros que agora eu não vou falar aqui. Eu ainda não posso falar. Mas eu louvo a Deus, porque em tudo isso eu aprendi. E eu posso estar aqui hoje falando para você que eu tenho paz. Eu tenho situações de familiares ainda no uso. Eu não tenho controle sobre a vida deles. Mas hoje eu tenho paz para conviver com eles, para orar, para acreditar que eles podem se recuperar sim. E o que eu peço a Deus é salvação. Eu não sei se eles vão parar. Porque a parte de Deus sempre está pronta, amados. Mas tem a parte do ser humano. É o livre-arbítrio que Deus não nos tomou. Mas eu garanto para você, se o seu familiar não deixar de usar, se ele até morrer, como eu já disse para vocês, né? Nós teremos a paz, que transcende a compreensão humana. Nós continuaremos vivendo, tendo alegria, sabe? Desejosos de que eles se salvem. Mas é promessa bíblica. E é também da terapia. Nós vamos conseguir conviver com o problema não resolvido. Não só sobreviver, mas ter vida. Vida em abundância. Deus nos ajudará. Ele nos dará uma anestesia espiritual. Sabe, nós aprendemos a fazer o desligamento emocional. Nesses grupos eles ensinam. Não é amputação, não é jogar a pessoa fora. Mas é se desligar emocionalmente. Como assim a gente deixa de amar? Não. Amor não é emoção, amados. Você vai continuar amando. Mas você vai compreender de uma forma muito linda de que você não está fadado ao sofrimento porque ele fez aquela escolha. Você vai aprender a realmente, sabe, a equilibrar as suas emoções. Para você não morrer com depressão, para você não morrer com ansiedade, para você não desenvolver em você uma série de doenças devido à escolha do outro. Que apesar de ser uma doença, você vai socorrer. Você vai aprender que quando ele está correndo risco de vida, aí sim você vai interferir. Mas você vai aprender a colocar limites, você vai aprender a não ser uma facilitadora, você só vai livrar quando ele estiver para morrer, você vai lá e vai salvar. Pedindo muita sabedoria, das orientações, sabe? De pessoas que já passaram na mesma estrada. Mas você vai ter vida. Porque senão, por causa de um membro na família, se a mãe tem 10 filhos, um tá usando, você não vai acabar com a vida dos outros 9. Mas você precisa de ajuda. Você precisa estar engajada. Porque sozinhos nós não conseguimos, definitivamente. Então, mulheres posicionadas em Cristo. Deus me colocou aqui. Eu já passei por tantas. Como eu falei em devocionais anteriores. Tudo aquilo que foi sofrimento para nós, ele vai ser plataforma para que nós possamos subir ali. Não para dizer que nós somos melhores, que nós somos as tais.
mas que pela graça de Deus, pela misericórdia dele, pelo amor perfeito dele, nós nos tornamos ponte, estradas, para ajudar outras pessoas a atravessarem. Nada é em vão. Nada é em vão. E lembrando que a vida perfeita não é aqui. Mas aqui dá para ser feliz. Então o que eu desejo para você, amada, amado, se tiver algum homem também, não importa. Eu tô falando para mulheres, mas e daí? Talvez a mulher que tem que estar aqui ouvindo não tá ouvindo, é um marido, é um amigo que vai ouvir, é uma amiga que vai falar pro marido da amiga, que vai falar pro primo, pro sobrinho, pro tio, pro amigo do amigo do amigo. E aí? Vai funcionar. Porque quando nós queremos e clamamos a Deus por socorro, Ele é socorro bem presente na angústia, tá? Eu louvo a Deus. Eu não trocaria minha vida pela vida de ninguém. E Deus sabe disso. E eu não tô aqui pra mentir. Tudo que eu já vivi, até as bufetadas que eu já levei, eu já fui agredida. E quase fui, né? Queria me matar até. E planejar a minha morte. Porque até planejar a minha morte, meu Deus, eu fico pensando, quando eu tô falando pra vocês aqui, eu fico me lembrando, sabe, gente, que às vezes a gente vive tantas coisas e a gente nem processa tudo isso. Mas eu falando pra vocês aqui, eu falo, meu Deus, o meu ex-marido, né, esse, que eu não sei se tá vivo ou tá morto, ele planejou a minha morte, ele queria ficar com a minha aposentadoria, né, e ele confessou que ele planejou a minha morte, só que eu tinha esquecido disso também. E ele planejou muitas coisas, me desmoralizar. Nossa, mas em tudo. Deus me livrou, Deus me ajudou a perdoar, porque eu não tenho mágoa. Fui traída de tudo quanto é jeito, não só nesse relacionamento. Sabe? Envergonhada, humilhada, mas nunca perdi a força, a alegria, o brilho. Tô aqui sem desenvolver nenhuma doença. Eu falo, gente, eu era uma candidata fortíssima a ter um AVC, uma parada cardíaca, uma veia entupida, um câncer, sei lá o quê, por tanta loucura, por tanto estresse. Mas em tudo isso, sabe, eu sempre acreditei, amados, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós nos tornamos pessoas indesejáveis até na família, pessoas que improváveis, que estão sempre atraindo encrenca, que estão sempre fazendo escolhas erradas. Mas em tudo que eu vivi, eu estive só muitas vezes. Não que Deus não estivesse comigo, mas sim, eu estive afastada de muitos dos meus familiares. Mesmo porque eles não sabiam lidar com aquilo, né? Mas Deus esteve comigo todo o tempo. Não me faltaram amigos, não me faltou socorro, sabe? Obviamente, eu não fui perfeita. Obviamente, né? Houve sofrimento na família, houve sofrimento de muitas formas. Mas Deus estava ali, está. E hoje eu tô aqui para falar para você, tá? Mulher empoderada. Tá muito né? Em moda agora falar isso. Mas são mulheres posicionadas em Cristo. Você tá aqui porque você é uma pessoa que crê em Cristo. Você caiu aqui de paraquedas? Pode ter caído. Esse paraquedas vem de Deus. É socorro, sabe? É socorro bem presente na hora das lágrimas, da angústia, porque nas horas das minhas lágrimas, do meu desespero, eu fui socorrida. Eu fui salva, fui resgatada, sabe? Eu me lembro uma vez, né? Que ele saiu de casa, meu marido, né? E aí, eu fui levar comida pra ele que tava passando fome. Cheguei lá, Deus falou assim, filha, meia volta. A minha filha adotiva que foi entregar a comida. Ele tava com a mulher dentro do lugar que ele tinha alugado. Ele tava lá e eu tinha que levar comida pra ele. E aí, depois ele me falou, eu fiquei com ela porque eu queria usar droga e ela tinha mulher horrorosa, não sei o quê. Mas é traição, né? E aí, eu me lembro que ele me escreveu uma carta, né? E falou pra mim, quando ele tava procurando, mas ele tinha que fazer o inventário dele do quarto passo que eu falei aqui, né? Na íntegra. E o que ele me ia falar, eu já sabia. Não era novidade pra mim, mas ele precisava admitir, verbalizar. E ele escreveu pra mim. Eu nem sei se eu tenho a carta ainda, nem sei. Pensa num cara que não vale nada. Se colocou todas as terríveis coisas que ele fazia, porque ele fazia mesmo. E ainda falou assim na carta, agora multiplica por
tantas vezes mais. Eu sou isso. Eu não valho nada. Mas eu o amava. E eu queria, desejava que ele se recuperasse. Não importava o que ele tinha feito. Porque Jesus, ele perdoou, não é verdade? Mas ele não quis. Então, amadas, sabe? Vale a pena nós continuarmos prosseguindo, nós continuarmos buscando em Deus a saída para os nossos dilemas, e nós vamos crescer. De fé em fé, de glória em glória, Deus vai te dar a paz que transcende a compreensão humana. E você pode dizer, como eu digo, eu sou feliz. Hoje não estou casada, não tenho promessa de casamento, mas eu digo para Deus assim, ai papai, tem que ser um anjo. Porque a gente acaba se tornando um pouco, não exigente, às vezes eu falo exigente, mas não é. Eu encontro em Cristo alegria, não tem prazer maior. Não que eu não sinta falta de uma companhia, sim, mas eu sou muito completa com tudo que eu tenho. Amanhã vou participar de um evento, vou nadar, porque eu amo nadar, né? Meu primeiro travessia lá no mar aberto, né? Não vou nadar muitos quilômetros, não vou nadar muitos metros, não. Eu optei por 400 metros só. Tem 800, tem 1.000, tem 1.200, 1.600. O meu amigo que já nada muita coisa vai no 800, eu vou no 400. Não vou no 100, eu vou no 400. Vai ser maravilhoso. Então eu digo pra vocês, tem agora um encontro com uma amiga maravilhosa que eu não vejo há muito tempo. Logo eu tenho uma festa pra ir. Amanhã a minha vida é cheia de alegria da presença do Senhor. Então a sua vida também, mulher posicionada em Cristo, não abra mão de ser feliz. Porque nessa existência que a palavra nos diz, lá no Salmo 27, ainda verei a alegria e a felicidade. E eu estou vendo, em nome de Jesus. Várias situações ainda para serem resolvidas em Cristo, no tempo dele, da maneira dele. Eu só tenho que ter equilíbrio para confiar, para entregar, para não querer estar no controle. Porque a gente perde, a gente fracassa quando nós queremos dar uma de Deus, passar na frente dele. Aí vai dar ruim. É ruim que a gente fala, tá? Mas a gente fala ruim, né? Vai dar ruim. Então, amadas, muito obrigada por ter a oportunidade de compartilhar com vocês. Porque a alegria maior é minha de estar aqui. Isso me fortalece, eu compartilhar com vocês. Sejam felizes. E deixem lá nos comentários, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta. Estou aqui para poder caminhar com vocês. Dar aquilo que eu recebi. Porque isso aí são tesouros adquiridos no céu para as nossas vidas. Um beijo no seu coração, mas antes eu quero orar com você, eu quero ministrar sobre a sua vida. Coloca a mão no seu coração e um detalhe, ainda que você veja esse vídeo daqui a um ano, não importa, ele não perdeu a validade, é o tempo que Deus tem para você. Coloca a mãozinha no seu coração, na sua cabeça, faça o que você quiser, como você se sentir melhor. Continua sentada. Ô papai lindo, papai santo, Espírito Santo de Deus, aquele que está no meio de nós, aquele que é o nosso auxiliador, aquele que é o nosso consolador, nosso direcionador, o nosso terapeuta, tudo que nós temos. Essa vida que me ouve aí, essa vida que está sofrendo, essa vida que não encontra esperança, essa vida que está querendo desistir, essa vida que está usando muitos remédios, está dependente também de remédios lícitos, ela precisa, o senhor sabe mais do que eu, desse socorro, desse lenitivo, da simplicidade desse tratamento, Senhor, que eu sugeri. Ah, Pai, dá o poder da decisão. Mesmo que essa pessoa esteja sem força, desesperada, está tremendo, não está conseguindo nem raciocinar com lucidez, porque o Senhor sabe que isso leva a cada um próximo à loucura. Mas o Senhor tem algo mais para essa pessoa, Deus. Porque o Senhor ama, o Senhor lança, Deus, esperança, o Senhor lança saídas, ó Pai, ainda não conhecidas, ainda não constatadas, ó Pai. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é assim e é muito mais do que as nossas limitadas palavras, o nosso vocabulário aqui da terra podem expressar, ó Pai. Então toma essa vida, Deus. Levanta ela dessa tristeza, Pai, dessa falta de esperança, desse desespero, desse desalento, ó Pai, dessa incapacidade até de pensar, Deus. A esperança para o ferido. As raízes, a água, aí onde as raízes estão plantadas, ainda que o tronco esteja seco, que aparentemente não haja vida, há vida aí, e vida para ser vivida em abundância.
Ainda que a fé parece que não existe, mas ela existe. Existe porque o amor de Deus, ele é inexplicável. E ele tem isso por você que está ouvindo. Então, em nome de Jesus, receba. Tenha vida, a vida em abundância. Um beijo no seu coração. Eu não te amo, mas eu oro pela sua vida. Oro pela minha também, quando você estiver mais restabelecida. E quem já tá, pode orar naturalmente. Amém. Até o próximo vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que esse vídeo possa alcançar pessoas até fora do Brasil. Porque lá também tem os grupos. E salva vidas. Um beijo.